tornou-se mais complexo porque a tendência é essa. Aumentando o número de computadores, aumentando a necessidade de interligação desses caras, colocação em rede, aumentou a questão de cabeamento também, natural. Só que foi crescendo, vamos lá, vamos usando, está funcionando, beleza, chegou um momento assim, ó, não dá mais. Temos que ter uma forma de organizar isso. E aí então surgiram as normas, e se tem esse nome, digamos, nome mercadológico aqui, chamado Structured Cabling System. Que envolve as normas, aí tem várias normas internacionais, normas brasileiras. Normalmente as normas brasileiras são traduções, né, nas normas europeias ou americanas. Então, na verdade, essa rede agora, além de ter o suporte a parte de dados, tem que ter a parte de voz também, a imagem também. Então, hoje, como é que se concentra a questão das aplicações que tinham cabos específicos? Vamos pegar um exemplo aqui de telefonia. A telefonia, ao se migrar para a rede de dados, usando VoIP, eu estou usando a mesma infraestrutura, é o mesmo cabo. Imagem, como o André comentou ali, cabo coaxial usado ainda em câmeras, mas tem câmera IP, eu uso em cima de rede de dados. Então, no final das contas, o que eu tenho? Uma única infraestrutura que converge dados, voz e imagem. Tudo na mesma infraestrutura. É mais econômico. Olha a palavra de novo aí. Mais econômico. Comercialmente é mais negócio. Eu manter a mesma estrutura física e ter aplicações em cima dela. Essas normas aqui, então, lembrando de comentar para vocês, já a BNT NBR 14.565, que está disponível na biblioteca, depois vou fornecer para vocês no formato digital. E as normas americanas, que vão aparecer depois aqui para nós, principalmente na disposição das cores de cabos para trançado, na conectorização, que aparece lá o 568A, 568B, entendeu? Todas elas são originadas das normas da ANSI TA 568C, que é a última, mas tem a A, tem a B. O que são esses caras aqui, na verdade? São recomendações, são boas práticas, conforme é a norma NBR. Tem a IC 11.801, que é americana, desculpa, é europeia, é internacional. Então a gente aqui, devido aos fabricantes de equipamentos de rede serem a maior parte americanos, atualmente chineses, né? A maior parte hoje são chineses, ou produzidos na China com projetos americanos, mas tem muito fabricante chinês. Tem uma ideia, coreanos também, ok? Então essas normas internacionais começam a aparecer, mas o que é vigente mesmo é a norma americana. Essa norma brasileira teve uma atualização em 2012. Então essas normas vão tendo atualizações. Por quê? Porque modifica a tecnologia de cabeamento, modifica as aplicações usadas em rede, então eles vão se adaptando. Mas o núcleo dela é o mesmo. Um histórico aqui, levantamentos de diversas fontes, diversas empresas, chega sempre ao mesmo resultado. 70% dos problemas que ocorrem em uma rede local são problemas de cabeamento. E deveria ser totalmente ao contrário, cara. Sabe qual é o problema disso aqui? É que a gente confia no cabeamento mesmo errado. A última coisa é o cabeamento. Não está funcionando alguma coisa. O que o cara faz? Formata o computador, troca o switch, apaga a luz, acende a luz, dá 3 pulinhos, dá tudo. Quando vê a conectorização do cabo, dá um problema. Então, quando a gente vai fazer a análise de um problema, a gente tem que abordar principalmente as coisas mais simples primeiro. É lógico isso, né? O que eu vou analisar? A primeira coisa. Vem cá, tem energia elétrica? Está tudo ligado? Esse cabo está conectorizado? Sei lá, o sistema operacional é o correto? A aplicação que o cara está abrindo é a mesma que ele quer usar? São coisas assim. Quem está habituado aqui com suporte ao usuário sabe bem o que é isso. Então, às vezes, as coisas são extremamente simples, mas elas são reportadas de uma forma que faz a gente se perder. Coisas do tipo, não tem nada funcionando. Mas um pouquinho, é só a tua máquina aqui e é só essa aplicação que está dando problema nesse gráfico aqui. Para isso, não é tudo. Então, essas questões básicas de cabeamento, elas não deveriam existir inicialmente. Para começar, início de conversa. Por que elas existem? Porque não existe uma organização
Não existe uma infraestrutura correta. Acontece problema de cabeamento estruturado, olha, não deveria acontecer, porque da mesma forma que não acontece problema numa tomada se tu não mexer nela. Acontece, eu vou arrumar o cabo aqui antes de ligar meu rádio, eu vou abrir a tomada aqui e vou ajustar. Que isso? Ninguém faz isso. Mal comparando, são tecnologias diferentes, mas pensando na questão de infraestrutura. Cara, uma vez bem feito, acabou. Ok? Aí vou começar o show de horrores. Alguns exemplos aqui de cabeamento sem organização. Aqui tem alguns extremos, né? Sempre vê os extremos em tudo. Mas vamos lá. Depois a gente vai ver um meio termo aí. Isso aqui é interessante, certo? Não tem problema nenhum botar o switch no chão, botar aqueles cabos ali. Mas tem um problema muito sério, porque nessa situação aqui, o que acontecia? A rede parava em determinados momentos do dia. Ninguém sabia o que era. Quando os caras aqueciam o leite, o café. Isso aqui, que me passou, certo? E eu tinha visto esse caso aqui, tempos atrás, no Banrisul, em Porto Alegre. Só que não era com micro-ondas, era com rabo quente. Descarregava o rabo quente na tomada, a rede enlouquecia. Ninguém sabia o que era. Aí voltava, de forma mágica. Aí um belo dia, os caras, não, parei, vamos ver o que está acontecendo. O cara que está analisando a rede disse assim, ó, eu não sei mais nada, vamos embora, vou tomar um café. Entra na cozinha, tem o cara com rabo quente. Faz favor, cara, tira esse troço daí. Voltou, bota de novo, parou. Tá aí, ó. As coisas mais simples do mundo, às vezes. E aqui é um caso clássico, certo? Porque um equipamento aqui que interfere na rede elétrica, interfere em equipamentos que são suscetíveis a variações de rede elétrica. É óbvio, motores. Certo? Se eu tiver algo interferindo aqui, vai no mais simples primeiro. Isso é difícil, sabe? Estou dizendo que é fácil. A gente ri agora. Olha o desespero desse cara aqui. Como é que ele descobriu isso? Te aposto que levou muito tempo para fazer isso. Até perceber que era isso aqui. E além disso, existia um tapume aqui. Os caras tapavam o micro-ondas e esse switch ficava em cima. Então o cara entrava na sala, não tem nada, aqui está fechado, uma capa em cima do micro-ondas. Só que aqui acontece em Pelotas, aconteceu aqui em Pelotas. Né? Esse outro caso aqui, vamos passar para o extremo, ok? Estou falando em extremos. Mas isso aqui não é muito difícil de acontecer. Sabe por quê? Depois a gente arruma. Passa o cabo aí para outro laboratório. Mais 30 máquinas chegaram, passa os cabos aí, bota aí, depois te vê. Esse servidor, depois te vê nunca mais. Por que nunca mais? Para arrumar isso aqui tem que desligar tudo, cara. Isso aqui é um hospital, por exemplo. Vai parar quando o hospital? Isso aqui é um aeroporto. Para o pessoal aí, vai no aeroporto agora, no meio da Copa do Mundo, vamos arrumar os cabos. Detalhe, eu trabalho 8 horas só, cara. Vamos embora agora. Acabou 8 horas, 18 horas, eu tenho que jogar bola. Fica aí, amanhã a gente vê. Quanto para fazer isso? Essa é a questão. Veja, isso aí suplanta a questão financeira. Não é pagar um monte de dinheiro, não adianta. Não é essa a questão. Vamos mexer com o negócio ligado, é que não dá nada. A cada 5 minutos eu tenho um cara batendo na porta aqui, eu paro de funcionar o celular. Isso aqui é ruim, certo? Tu olhar isso aqui, tu sabe, tem que fazer. Só que já imagina se eu perder o fim de semana aqui, uma madrugada. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui é um caso também bem triste, certo? Que não tem organização nenhuma. O cara está fazendo o cabo direto do PC, do usuário, joga o cabo aí, enrola o cabo daquele jeito. É pendurado, certo? Legal, vou botar aí, beleza. Bota ali um... O cara botou aqui o que? Um velcro. Pelo menos botou um velcro, tá bom? Tem umas fitas ali, mais ou menos, caneta. E quando apaga? Botar, por exemplo, identificação e cabeamento. Isso é óbvio, né? Coisa mais importante que tem para manutenção é identificação de cabeamento em porta de switch, em porta de patch panel. É a coisa mais óbvia do mundo, cara. Não é, né? Claro que não é.
O cara passa o cabo, vamos passar os cabos. O que é passar os cabos? O cara vai pegar os cabos todos, vai passar num duto, ele vai trocar, ele vai jogar num switch, vai conectorizar num patch panel, por exemplo. O cara vai conectar no switch, ligou nas máquinas PC do usuário, vamos embora. Vamos para casa. Amanhã a gente identifica que amanhã, cara, não existe amanhã. Amanhã é outro lugar, vamos embora. Aí tu vai olhar daqui a um mês, eu não me lembro, aquela máquina estava ligada na porta 5, eu só sei. Cadê onde está anotado, cara? Não tem um código de identificação? Máquina 1, sei lá, bota então M1, M2. A máquina 1 do laboratório 1. Então tá, L1, M1. Laboratório 1 do segundo andar. 2, L1, M1. Faz isso, cara. Aí faz como? Pega um durex, bota num papel, cola, gruda no negócio. Tem tudo isso aqui. Existe tudo isso já. Tem etiqueta que não sai com umidade, com passar o dedo, que não faz emaranhar de coisa aqui. Tem etiqueta própria para isso, tem anel para cabo. Isso é outra coisa fantástica também. Tem os anéis que tu bota no cabo. Só tem que botar antes de conectorizar, né? Antes, né? Outros não, outros tu pode botar depois. Isso eu participei, certo? Os caras conectorizando o negócio, eu falei, cara, você tem que botar as identificações. Depois a gente bota, não sei o que, tá bem. Eu estagiário, tô olhando os caras, tá bom. Eles vão se dar mal, beleza. Acabou, eu vou botar a identificação, tirar os anéis. Opa, é um anel emborrachado com os números. Estou botando os números todos na sequência, né? 001, 002. Tá, bota agora aí. Não, a gente corta com estilete, depois a gente cola. Preciso dizer como é que ficou o negócio. Não, depois a gente faz, nunca mais. Né? Então tem identificação para isso. Tem anéis que bota depois. Tem tudo para fazer, cara. Existe isso. Agora fazer isso aqui, isso é o mais fácil. Vamos pensar, com certeza é mais fácil. Larga aí, depois a gente vê. E depois, nunca mais. Tá? Isso aqui também. Legal, usamos um monte de cor de cabo, tá? Mas essas cores aqui não tem nada a ver com nada. Existe um padrão também de orientação, boas práticas, em relação a cores de cabo. Cabo que é de uplink, cabo que é para servidores, cabo que é para fazer agregação de switches, cabo que é para PC de usuário, que é o azul, o branco que é para fazer cascateamento. Tem tudo isso. Então vamos aplicar a norma aqui. Por quê? Porque o custo é exatamente o mesmo, entendam isso. Eu fazer desse jeito aqui e fazer do jeito correto é só trabalho. Não tem custo além disso aqui. Talvez tenha um pouco de custo ali para ser eu, os condutores dos cabos, organizadores de cabos, mas isso aí, cara, é ferro. Isso aí é uma mixaria. Às vezes o cara não conhece, mas às vezes é preguiça mesmo, que é pior ainda. Tá funcionando? Então vamos embora. Aqui exemplos, pessoal, depois tem mais fotos, certo? Mas aqui, exemplos, cabendo com organização. Então veja, dá para organizar. Dá para fazer, por exemplo, aqui um rack, usando patch panel, que está aqui, conectando as portas, com cabos de tamanho padrão. Tudo isso aqui dá para fazer, sem maiores trabalhos, desde que seja organizado desde o início. Essa aqui é a grande briga, certo? Porque as coisas crescem muito rápido, pessoal. Vocês vão passar exatamente por isso, vão se lembrar quando tiver essa situação. Pô, eu cheguei aqui, a gente tinha 2 servidores e 30 computadores. Hoje a gente tem 400 computadores e 30 servidores. Eu tenho a mesma sala e eu sou a mesma pessoa. Como é que eu hoje organizo essas coisas aqui? Se vocês estiverem nesse momento lá, vocês se organizaram de algum jeito. Mas se vocês não tiverem uma forma de se organizar, vocês não vão estar mais lá. Porque a forma como tu organiza e tu administra 30 computadores, ou 20 computadores, não é a mesma de 400. Com certeza não é. Mas ter um telefone, fazer tudo ao mesmo tempo, ó, tu tem que ter técnica, senão tu não te vira. Certo? Experiência de um profissional ter essa mesma situação. E não com 400 máquinas, mas com 1000. Um só. Certo? Aí tu vê assim, vai agora, sou eu, não tem mais ninguém. Muito ruim essa situação, não pode ficar doente, não pode ser nada. Vocês não vão passar por isso, espero que não. Okay? Mas a gente tem que ter uma organização, não é só de cabeamento, organização de fazer as coisas, documentar. Certo?
ter tempo de reação rápido. Outro exemplo aqui, já usando, né, REX, usando organizadores de cabo. Tem a mesma quantidade de cabo aqui que tinha aquele caso ali, provavelmente. É bonito isso? Eu não acho bonito isso aqui. Mas quando eu olho aquele feioso, eu acho isso aqui lindo. Porque tu desaparecer com os cabos não existe, pô. Não existe. Existe tornar isso aqui mais fácil de gerenciar, administrar. Isso é ok. Mas desaparecer cabo, não tem como, cara. Então você é baseado em cabo. O que tu pode fazer é o que normalmente se faz aqui. Tu bota uma tomada fêmea, tu faz, por exemplo, uma eletrocalha na parede, como tem esse Dutotec aqui, que vocês podem ver, esse begezinho aí, tem cabos passando aí. Vejam, tem cabo de rede elétrica passando junto, mas eles são isolados dentro dessa eletrocalha. Mas custa caríssimo isso aqui. Esse Dutotec custa, sei lá, 15, 16 reais um metro. Não, tá 18 e pouco. Tá 18? Tá bem. É que depende de quantos são, né? Quantos canaletas tem ali. Mas vejam, é caríssimo isso aqui. Quantos metros tem aqui? Certo? Uma sala de, sei lá, 50 metros quadrados. Vai fazer uso disso aqui? Isso é um absurdo na instalação. Mas tem situações assim, ó, eu não quero cabo aparente. Então vamos fazer no chão. Mas é uma loja. Eu vou ter que botar uns totens então no teto, vou descer cabo. Vai aparecer, cara. Certo? De alguma forma vai aparecer. Pode ficar um pouco mais bonito. Tá? Outro exemplo aqui de um rack menor, também com uso de PET panel, são esses caras aqui, com cores diferentes para fazer os cabos de uplink, para ter uma visualização rápida, onde é que estão os cabos que conectam um equipamento no outro, onde é que estão os cabos que vêm lá da sala de servidores. Eu olho aqui, ok, já sei, o vermelho ali é uplink. Aqueles amarelos ali são os cascateamentos de suítes. Na hora eu olhei aqui, está identificado. Sabe por quê, pessoal? Qual é a tendência? Não tem nada identificado. Como é que se faz? Tira o cabo aí para ver se vai, pisca o cabo aí para mim ver. Peraí, cara. Quem está fazendo isso está desorganizado. Vamos identificar esse cabo dessa máquina aqui. Exemplo, como é que eles vão fazer? Não tem documentação nenhuma, não tem nada. O que eu faço? Tiro o cabo aqui, piscou lá, só que está tudo piscando lá, né? Tem que ter um olho de águia para fazer isso aí. Dependendo do switch, que pisca tudo, tu não consegue diferenciar. Tu tem que ter um equipamento para isso, vai ter que ter uma ferramenta para isso. Vai ter que botar um identificador de cabo então e medir isso. Botar um som aqui e medir lá. Botar um cara aqui e ficar piscando lá de forma intermitente, eu consigo identificar, mas tem que ter um equipamento para isso. Agora, se quando eu passasse esse cabo a primeira vez, eu tivesse identificado, quanto tempo eu tinha ganho? Então, ganhar tempo é muito relativo. Como custo é muito relativo. Se eu identificar a primeira vez, cara, não precisa passar trabalho. Toda vez que passar um cabo, identifica ele. E a gente tem dois momentos na questão de instalação de cabo, que é o início de tudo e a rotina. Início de tudo, o cara identifica tudo bonitinho, ok. Rotina, depois eu boto isso aí, passa aí, depois eu vejo. Quando tu vê, tu tá aqui, ó. Lá no início ele é tri bonito, mas daqui a pouco tá aqui de novo. Bom, aqui falando um pouco de par trançado, então, que é um elemento chave hoje. Né? Em redes locais, existem fibra ótica? Com certeza existe fibra ótica. Só que a proporção de cada par trançado é muito maior. Que o par trançado é utilizado nas máquinas dos usuários. Fibra vai ser interligação entre prédios, por exemplo, né? Em laços maiores, normalmente entre suítes. Então eu tenho muito menos fibras que eu tenho cabos para trançado. Exemplo, proporcionalmente, sei lá, 5.000 pontos de rede, eu tenho 40 pontos de fibra. Muita diferença. Né? É muito mais fácil identificar fibra, um negócio muito mais estático do que par trançado. Até porque os prédios não se mexem, mas os PCs se mexem. O negativo desse par trançado é o seguinte: sensível a ruído, interferência elétrica. Principalmente o que acontece em redes locais de cabeamento de rede elétrica. Que o cara pega uma eletrocalha dessa e passa tudo junto. Isso é bastante comum.
E causa problemas? Causa problemas. Aqui um exemplo, pessoal, do equipamento. Eu achei isso aqui no site da Cisco. Esse cara aqui, se eu não me engano, é um Access Point. Esse cara é um Access Point. Pô, das antigas. Ele tem os conectores de coaxial. Ele tem ali o 10 base 2, que é aquele coaxial que eu mostrei para vocês ali, que interliga as máquinas todas como se fosse um T. E tem o 10 base 5, que é o conector AUI. Que conector ali parece um conector de, sei lá, um DB15, certo? São 15 pinos ali, parece um conector de joystick antigo, ou de porta MIDI, certo? Que existiu em computadores mais antigos aí. E a porta fêmea do EJ45. Isso aqui já era, certo? Já era, nem tem equipamento mais. Pelo menos de rede, local, padrão internet, isso aqui não existe mais. Ah, mas eu fui na empresa tal e tem cabo coaxial lá. Pô, os caras pararam no tempo. E não tem uma aplicação específica para isso, entendam isso. Eu não tenho nenhum ganho de ser coaxial, não tenho ganho nenhum. Funciona? Claro que funciona. Qual é o limite? 10 megabits e acabou. É isso aí. Cabo coaxial, 10 megabits e acabou. Detalhe, 10 megabits que é compartilhado. Ou seja, se eu botar 10 megabits para todo mundo aqui, todo mundo compartilha 10 megabits. Então dividam aí entre todos. O desempenho é muito ruim. Ninguém vai usar isso hoje, porque não tem nenhuma aplicação que use isso especificamente. É muito raro você encontrar isso. Então só para chamar a atenção que como era a forma de conexão. Os equipamentos vinham com todas as opções. Então a gente passou um momento na história aí que ficou, sai uma tecnologia e entra outra, certo? E hoje tudo migrou para portas, então, EJ45. Em relação ao par trançado, depois eu vou mostrar um filmezinho aqui sobre isso, certo? Como é que é produzido o cabo par trançado? Como é que ele é feito? Certo? A ideia do trançamento é evitar o que se chama de linha cruzada, de afonia, certo? Ou seja, um par interfere no outro. Na verdade, isso é um fenômeno, né, de campo magnético que interfere no outro par. Então, a forma de entrelaçamento entre os pares são diferentes. Tem diferentes momentos de entrelaçamento que cancelam o efeito de afonia. Essa é a ideia básica do trançamento, certo? Essa é a ideia básica. No caso de telefonia, o que acontecia? Cada par era um telefone. Quando passou para a parte de dados, ele usa dois pares para, um para transmitir e outro para receber. Certo? Fala. Também eu ouvi falar que esses fios dançados para dançar são diferentes, a distância das danças? Sim, os distanciamentos são diferentes, certo? Porque é para não ter, na verdade, a soma dos campos magnéticos, e sim o cancelamento. Sim, é o cancelamento, para não haver interferência. Tá? Aqui tem o exemplo das formas que eu tinha falado para vocês. Aquelas normas lá, 568A, 568B, 568C, na verdade vieram também determinar qual é a sequência das cores, certo? Que tu vais usar para fazer conectorização. Então no caso 568A, que começa pelo verde ali, depois vem o branco do laranja, o azul, branco do azul, o laranja, o branco do marrom e o marrom. Na verdade aqui a gente tem o pino 1 e pino 2, que são ou verde ou laranja, depende do padrão, para transmissão. E o 3 e o 6, que é ou laranja ou verde, então depende, esses caras vão se inverter, certo? Para a recepção. Então a ideia é, ou eu uso um padrão nos dois lados, para fazer comunicação direta. Então, 568A de um lado, 568A do outro lado, 568B de um lado, 568B do outro lado. Ou eu uso um A e o B para fazer um cabo cruzado. Por que cruzado? Porque eu vou jogar o RX e o TX no outro. O que é TX e RX? Transmissão e recepção. Então um transmite e o outro recebe. O que acontece numa porta de um switch, numa porta de um hub? Ele inverte. Tu bota o TX e ele inverte. Certo? Por quê?
Na verdade, na porta do teu PC, na interface, sai TX e RX. Quando chega no hub, no switch, ele inverte. Por que ele inverte? Porque ele transmite para o recebimento e recebe da transmissão. É assim a comunicação, né? Eu transmito, o cara recebe. Se eu mandar transmissão, não vai dar certo. Ok? Então a gente vai ver depois dos equipamentos que isso aqui hoje é automático. Tanto faz. Bota 5.000 watts, 5.8B, entra numa porta do switch, ele mesmo inverte. Não tem problema nenhum. Isso não há problema hoje. Okay? Mas já foi um grande problema. Certo? Esse filme aqui eu vou deixar para o final agora, certo? Tem 2 filmezinhos para mostrar para vocês aí. Esse é um filme do Discovery, mostrando como é que se cria o cabo. Muito interessante isso aqui. Os caras partem então de um cabo de cobre de 8 milímetros e transformam ele, essas tiras todas de cobre, no par trançado. Tem várias etapas ali que são interessantes. Falam sobre a questão das diferenças de trançamento. Bem legal, um vídeo bem curtinho aí, são uns 5 minutos no máximo. Os tipos de par trançado. Então veja, o fato de ser par trançado, a ideia é essa: evitar o cruzamento das transmissões. Mas aí eu tenho os blindados, que na verdade não é uma blindagem interna, é uma blindagem dos efeitos externos. Então eu blindo o cabo para não ter interferência externa. Onde é que eu uso esses caras aqui? Por exemplo, vou usar em locais onde eu tenho muita interferência, que eu aconselhava usar fibra ótica, mas quando eu não tenho disponibilidade, usar o cabo para trançado. Cabos externos, de curta distância, que eu posso aterrar. Então eu faço um aterramento da blindagem desses cabos, porque esses cabos são condutores. Então se eu tiver diferença de potencial entre prédios, transfere corrente para esses cabos aí. Além disso, descargas magnéticas próximas transferem também. Ou seja, um raio próximo é uma antena que tu vai ter ali. Ele recebe. Então o aterramento desse cara é para evitar a propagação disso para dentro da tua rede. Aí é interessante a história aqui do que é o fator aterramento. Teve um caso de um colega aqui, formou há pouco tempo. Ele tem um provedor de acesso em Campo Sul. E comum ter raios lá. Mesmo com todas as proteções de aterramento, raio queimando porta de roteador, queimando porta de switch, queimando rádio. Comum. Eu tive um caso aqui na Universidade Católica de um raio que o para-raio não teve capacidade de absorver esse raio e ele entrou. Então o que ele foi fazendo na verdade? Ele queimou a central telefônica, ele queimou uns 20 switches, ele queimou as placas-mãe das máquinas que estavam ligadas no momento. O interessante do efeito das placas-mãe é o seguinte: nenhum slot PCI mais funcionava. A máquina ligava, tudo legal, mas nenhum slot PCI mais funcionava. E foi um estrago geral. Se propagou pela rede local. Por sorte foi no horário, não tinha muitas máquinas ligadas, no final da noite. E o raio foi passando e terminou, interessante, terminou no jardim, lá da sala dos professores da Universidade Católica, quem conhece ali pela Dom Pedro. Deu um raio ali, deu um risco na parede, terminou ali. Então ele entra, vai passando tudo e puf, acha um aterramento e termina. Uma destruição total, certo? Então, a questão de aterramento, volto a dizer, extremamente importante. E é muito comum de ver cabo para trançado passando de edifício para o outro, do apartamento na rua para o outro apartamento. Festival, né? É chamado varal, né? Bastante. Então tem duas formas de aterramento aqui, de blindagem. Tem uma blindagem única para todos os pares e tem blindagem exclusiva para cada par. Então tem esses dois tipos de blindagem. Tá? Dependendo da situação, pode usar um ou outro. É o STP, que é o Shielded, e o Foiler. Certo? O Foiler, então, tem uma blindagem a mais aí nos próprios pares. E o cabo par trançado, chamado UTP, que é o par trançado não blindado, que é o mais comum. Não tem blindagem nenhuma. Ele é o cobre ali, tem uma capa plástica em cima dele e os condutores. É isso aí. Na verdade, a capa externa desse cabo par trançado é obviamente para unir, né, os cabos todos e evitar a propagação de chamas. É isso que ele faz.
Isso é comida para rato também, né? Ó, formiga, que gosta muito de comer esses cabos. A questão da crimpagem. Certo? O que é a crimpagem? Crimpagem é um processo mecânico. É pegarmos um cabo, vamos colocar na disposição correta das cores, que a gente vai definir qual é. Não existe uma vantagem de 5.8A e 5.8B. Não existe isso. Na verdade, se adotou uma ou outra. Okay? A questão por exemplo, da eliminação de interferências não vai afetar nada aqui. Então, se fosse começar com verde ou começar com laranja, tanto faz, desde que obedeçam algum dos padrões. E sigam esse padrão. Então, o processo mecânico. Voltando àquela questão da fibra, que eu tenho um mecanismo, tem que ter um equipamento, tem que ter conectorização diferente. Coaxial também, que era bem chato de fazer, envolvia solda e etc. Aqui não, é mecânico. É um alicate e uma pressão mecânica. É um martelo. Bate em cima de uns dentes que dão o contato, né, nos pares. Então o par tem uma capa plástica e esse cara é como se fosse uma navalha. Ele tem que penetrar no cobre. Penetrando no cobre, dá o contato. É fácil, né? Mas dá um monte de problema aí. Que o alicate é uma porcaria, em vez de ele entrar reto, ele entra torto. Ele pega só uma capa plástica, ele não pega no condutor. Quando se fala conectorização, não se coloca todos os pares até o final. Tu puxa o cabo, ele solta. Um monte de coisa para dar problema. O conector é uma porcaria. Tem conector de 20 centavos. Muito barato. Oh, maravilha. Tem alicate de 50 pila. Tu faz a crimpagem, o dentinho ali do conector já faz assim. Já quebra conector. Tem de tudo. E tem alicate de 600 reais. Sabe que é ruim? Só que tu pega um alicate de 600 reais, pega um conector de 20 centavos, tu quebra ele. Que é uma porcaria. Então assim, ó, 20 centavos, cara, para R$1, que é o bom. 50 pila para um outro alicate que custa R$200. É muita diferença. Para nós, técnicos, não. Mas para quem está comprando, é. Só que o resultado disso depois é a máquina não funcionar, o sistema não ter acesso, o cliente que vai comprar um negócio não poder comprar. É um caminhão esperando uma balança, o cara dá o ok para ele sair, para ele poder faturar, e está tudo parado, porque um cabo deu problema no servidor. É isso. É cabo saindo de dentro do switch, cara, sozinho. Só na trepidação do REC ele sai. É isso. Só se tu pisar no piso elevado que tem ali, ele solta. Não pode tocar no REC, se tocar cai tudo. É isso aí. Vale a pena, cara? Eu pergunto. Volta àquela questão. Vale a pena. Isso é custo, isso é investimento. Para mim é investimento. Só que eu não pago as coisas, não compro. Só que a gente tem que sensibilizar quem faz isso, que isso é importante, né? No mínimo. Bom, então temos esse caso, né? Os dois lados iguais, cabo direto. Um lado A, outro B, cabo crossover. Isso aqui muda um pouco em relação a gigabit. Gigabit dos 4 pares. E aí, para a gente fazer um cruzado, um cabo cruzado gigabit, a gente tem que inverter todos os pares. Não só os que são TX e RX, porque todos são TX. Tem 2 TX, 2 RX. Então o gigabit é um pouco diferente disso aqui. Depois a gente vai fazer esse cabo. Tá? Mas guardem agora por enquanto isso. Tem que decorar isso aqui? Tem. Mas nós vamos fazer um monte de cabo aqui. Vai sair sangue do dedo, não vai tudo errado, vai dar problema, que bom. Vocês vão dar nó em cabo, vai fazer horrores aqui. E você não precisa decorar, porque isso vai ser uma coisa natural para vocês. Vai passar mais de 100 metros de cabo, vai descobrir que está quebrado no meio. Isso tudo. Aqui tem um filmezinho também sobre crimpar de cabos. Antes de a gente fazer realmente a crimpagem, vamos ver um pouco, certo? Como é que é o procedimento. E aqui as referências, pessoal, que eu usei, na verdade, muitas fotos aí pela internet, certo? Algumas fotos que eu peguei aqui minhas também, mas o material mesmo principal aqui de cabeamento estão, na verdade, nesses 2 livros aqui, certo? Do Pinheiro, que tem aqui na biblioteca, e desse cara aqui, que é o principal autor
talvez o cara com o maior conhecimento em cabimento estruturado no Brasil, que é o engenheiro Paulo Marim. Esse cara aqui é que fez a norma, traduziu, ajustou a norma NBR de cabimento estruturado. Então esse cara aqui é o, digamos, o cara hoje com maior conhecimento, ou tido como maior conhecimento na área de cabimento estruturado. Esse livro do cara é muito bom. Okay? Então depois, se puder, dê uma olhada nesse cara aí. Muito bem.